Gadamés, a cidade oásis na Líbia, era como um castelo encantado de conto de fadas. No antigo centro, completamente vazio, as casas brancas, feitas de barro e palha com troncos de palmeira, eram todas ligadas entre si como um grande edifício. No térreo, arcos faziam sombras entre as construções, e os terraços, tradicionalmente reservados às mulheres, eram ligados por pequenas pontes. Do lado de dentro, tudo era branco, e as aberturas e os arcos das janelas eram alegremente decorados com elaborados padrões em tinta vermelha. Naji andava de um lado para outro encantado. Aquilo combinava bem com o espírito de Abdul e Kia. Fazia quase uma semana que ninguém lhes dizia o que fazer, não tentava extorquir dinheiro deles, nem mesmo apontava uma arma para suas cabeças. Eles vinham seguindo o caminho lentamente, de propósito. Não tinham pressa em chegar a Trípoli. Estavam finalmente começando a acreditar que o pesadelo havia acabado. Abdul continuava vigilante, checando o retrovisor para ter certeza de que ninguém os seguia, observando se outro carro parava perto deles quando estivessem estacionando, mas nunca viu nada suspeito. O EIGS talvez tivesse avisado conhecidos e associados para que ficassem alertas aos fugitivos, mas eles eram um jovem casal africano com uma criança de 2 anos, e havia milhares como eles. Mesmo assim, Abdul mantinha os olhos bem abertos, atento ao perfil do jihadista de expressão severa e cheio de cicatrizes. Ele não tinha visto ninguém nem remotamente suspeito. Eles dormiam no carro ou no chão da casa de alguém. Fingiam que eram uma família. A história que contavam era de que o irmão de Kia havia morrido em Trípoli, onde eles não tinham parentes, e os dois precisavam dar baixa em seus negócios, vender sua casa e seu carro, além de levar o dinheiro para a mãe de Kia em N'Djamena. As pessoas se enterneciam com o relato e nunca duvidavam deles. Naji era de grande ajuda. Ninguém suspeitava de um casal com uma criança. O clima em Gadamés era extremamente quente e chovia muito pouco durante o ano. Muitas pessoas não falavam árabe, tinham o próprio idioma, uma língua berbere. Mas a cidade tinha hotéis, os primeiros que Abdul e Kia tinham visto desde que deixaram o Chad. Depois de terem percorrido o antigo e mágico centro, eles fizeram check-in em um lugar na parte nova e moderna da cidade, escolhendo um quarto com uma grande cama e um berço para Naji. Abdul pagou em dinheiro e mostrou seu passaporte chadiano que bastava para todos. Uma sorte, pois Kia não tinha nenhum documento. Ele ficou felicíssimo ao descobrir que o quarto tinha um chuveiro, bem simples, apenas com água fria, mas também o ápice do luxo depois do que ele havia passado. Permaneceu um bom tempo embaixo d'água. Em seguida saiu e procurou por uma toalha. Quando Kia o viu nu, engasgou por conta do choque e desviou o olhar. Ele sorriu e perguntou gentilmente: "O que houve?" Ela se virou um pouco, cobrindo os olhos, mas logo deu uma risadinha e ele relaxou. Jantaram na cafeteria ao lado do hotel. O lugar tinha uma televisão, a primeira que Abdul via em semanas. Passava uma partida de futebol entre dois times italianos. Os dois colocaram Naji no berço e fizeram amor assim que ele pegou no sono. Fizeram de novo pela manhã antes que ele acordasse. Abdul tinha alguns preservativos que, naquele ritmo, logo acabariam. Esse tipo de coisa não era muito usado naquela parte do mundo. Ele estava apaixonado por Kia, não havia dúvida em relação a isso. Seu coração havia sido capturado por sua beleza, sua coragem e sua inteligência, e ele tinha certeza de que ela também o amava. Porém, Abdul desconfiava dos sentimentos de ambos. Talvez eles fossem apenas reféns da forma como suas vidas haviam se cruzado. Durante 7 longas semanas, eles se ajudaram em meio a um intenso desconforto e a graves perigos ao longo de dias e noites.
Ele se lembrava de como ela havia ateado fogo à gasolina no estacionamento sem temer pela própria vida. Ela havia salvado Abdul ao matar Mohammed. Jamais demonstrou nenhum remorso. Ele admirava a coragem dela. Mas será que aquilo era suficiente? O amor deles sobreviveria ao retorno à civilização? Além do mais, havia entre eles um abismo cultural tão imenso quanto o Grand Canyon. Ela tinha nascido e crescido às margens do Lago Chad e até algumas semanas antes nunca havia saído de N'Djamena. Os costumes limitados e repressivos daquela pobre comunidade rural eram tudo o que ela conhecia. Ele havia morado em Beirute, em Newark e nos subúrbios de Washington. No colégio e na faculdade, tinha aprendido a moralidade permissiva do país que adotara. Então, embora estivessem dormindo juntos, ela ficava chocada quando ele fazia algo tão natural para ele como andar nu em um quarto de hotel. E Abdul a havia enganado. Ela achava que ele era um vendedor de cigarros libanês, embora agora suspeitasse fortemente de que isso fosse mentira. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que confessar que era um cidadão americano e agente da CIA. E como será que ela se sentiria a respeito disso? Eles estavam deitados um de frente para o outro, naquele modesto quarto, Naji ainda dormindo no berço, as venezianas fechadas para evitar o calor. Ele adorava o arco do nariz dela, o castanho de seus olhos e a cor suave de sua pele. Acariciando o corpo dela, ele brincou de forma despretensiosa com seus pelos pubianos, o que a fez se contrair. "O que você está fazendo?" perguntou ela. "Nada, só te tocando." "Mas isso é desrespeitoso." "Por quê? É afetuoso." "É o tipo de coisa que se faz com uma prostituta." "Ah, é? Eu nunca estive com uma prostituta." Havia outro abismo. Kia adorava sexo. Isso tinha ficado claro desde a primeira vez quando foi ela que tomou a iniciativa. Mas crescera com uma noção de pudor que era diferentíssima da de alguém criado em uma cidade americana. Será que ela se adaptaria ou que ele se adaptaria? Naji se mexeu no berço e eles perceberam que era hora de seguir viagem. Deram um banho na criança, a vestiram e depois voltaram até a cafeteria para tomar café da manhã. E foi então que viram a notícia. Abdul estava prestes a se sentar quando seu olhar foi atraído por uma filmagem de mísseis sendo lançados. De início ele achou que se tratava de algum teste, mas havia tantos mísseis, dezenas deles, que parecia caro demais para um mero exercício. Em seguida, imagens dos mísseis no ar, captadas do chão, visíveis principalmente pelos rastros brancos. Abdul percebeu que deviam ser mísseis de cruzeiro, pois os balísticos voavam muito rápido e muito alto para que pudessem ser registrados numa filmagem como aquela. "Por que você não se senta?" perguntou Kia. Mas ele continuou de pé, olhando para a tela da televisão completamente apavorado. A narração era em um idioma que ele não reconhecia, embora achasse que soava como de algum lugar do leste asiático. Logo o áudio diminuiu e foi substituído por uma dublagem em árabe. E ele enfim soube que os mísseis haviam sido disparados pelo exército sul-coreano que havia feito o vídeo e que a ação tinha sido uma retaliação a um ataque a uma de suas bases navais por mísseis da Coreia do Norte. "O que você quer comer?" perguntou Kia. "Só um minuto", pediu ele. Em seguida foram exibidas imagens aéreas de uma base do exército com o típico padrão quadriculado de vias retas conectando construções baixas. As placas estavam em ideogramas e a tradução para o árabe identificava a base como sendo a de Sinori, na Coreia do Norte. Havia uma movimentação frenética em torno do que pareciam ser lançadores de mísseis superficiar. As imagens pareciam ter sido obtidas por aeronaves de vigilância, ou talvez um drone. De repente, houve explosões e chamas seguidas por nuvens de fumaça.
Mais explosões no ar, perto da câmera. As forças terrestres estavam atirando de volta, mas os danos lá embaixo tinham sido gigantescos. Ficou nítido que o objetivo do ataque era aniquilar completamente o alvo. Abdul ficou horrorizado. A Coreia do Sul estava atacando a Coreia do Norte com mísseis de cruzeiro, uma aparente vingança por conta de um incidente anterior. O que tinha acontecido para causar aquele desastre? Quero leben, disse Naji. Quietinho, papai quer ouvir as notícias. Uma parte da mente de Abdul registrou que ele tinha acabado de ser chamado de papai. A narração acrescentou então um detalhe crucial. Sinori era a base que havia lançado mísseis contra a instalação naval sul-coreana em Jeju. Havia toda uma história de olho por olho, dente por dente, naquilo tudo que ele tinha perdido enquanto esteve fora de contato no deserto. Mas aquele vídeo bem feito mostrava que a Coreia do Sul queria que o mundo soubesse que tinha havido um contra-ataque. Como os americanos e os chineses tinham deixado aquilo acontecer? O que diabos estava acontecendo? E onde aquilo tudo iria parar?